Então, já vamos começar. É isso aí! Bolsa subiu, mas a Selic caiu. Dia de queda para a Selic hoje. Dentro do esperado, Selic é cortada mais uma vez em meio ponto percentual, 50 bips. E a nova Selic agora é de 12,75. 12,75 é o valor da nova taxa Selic. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui com vocês. 12,75. Copom reduz, aqui é o site do próprio Banco Central. Copom reduz a taxa Selic para 12,75 ao ano. Ficamos muito tempo nos 13 e alguma coisa, quando subiu 13, aí foi até 13,75, ficou no 13,75, caiu, e agora vamos para a casa do 12. Agora a Selic meta, não é a Selic que remunera os seus investimentos, a Selic meta, a Selic que remunera os seus investimentos, a Selic over, ela é 0,1 ponto percentual abaixo, então seus investimentos referenciados na Selic, ou melhor, referenciados no CDI, se for 100% CDI, passam a render 12,65%. E aí, galera, vocês já podem colocar aí no chat quais as dúvidas, porque eu vou fazer continhas aqui ao vivo com vocês no Excel do quanto vai render de forma líquida e de forma bruta os investimentos de vocês, tá? Então a gente coloca aí, faz os cálculos todos, é só vocês perguntarem. Pergunta aí que vou colocar aqui, hein? Beleza? E depois, daqui a pouco, faço o giro do Mira, vou olhar os papéis também, mas primeiro vamos fazer todas as reflexões referentes à taxa Selic. O que o Copom decidiu? Isso já veio muito em linha com o que a gente já esperava. Por quê? Porque o Copom já tinha dito na última reunião que pretende, gostaria, planejou cortar a Selic em 0,5 pontos percentuais, meio ponto percentual, nas próximas reuniões. E, inclusive, é o que ele diz aqui. Tem algumas informações importantes. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem, tá? Aumentar um pouquinho mais. Tá bom assim, ó? Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. Ou seja, geral, todo mundo junto, num braço só, todos os membros, acham que nas próximas reuniões, mesmos cortes, e nós teremos duas, novembro e dezembro, outubro, novembro na virada e outra em dezembro, reuniões do Copom, e eles esperam mais meio ponto percentual, ou seja, mais corte na Selic, terminando o ano se agora está em 12,75, vai terminar o ano em 11,75. Isso é o que todo mundo espera. O próprio Copom já deixou o que a gente chama de contratado. O que é contratado? Já prometeu, ó, tudo mais constante, igual a gente estudou lá na física, na escola, tudo mais constante, se tudo continuar nesse cenário, vamos continuar cortando eles, né? Vão continuar cortando a Selic nas próximas reuniões, na mesma magnitude. Nem mais, nem menos, é o que eles disseram aqui. Uma outra informação importante aqui, muito importante, é o que eles colocaram aqui em cima, que são as projeções de inflação, tá? Tem aqui a pesquisa Focus, Boletim Focus, sai toda segunda-feira, já falei isso, sempre comento para vocês, no Giro do Mira, se você não assiste, eu sempre faço no meu canal, fica aqui o convite, tá? Assim como fica aqui o pedido e o convite
Para você, aí não é um convite, é um pedido mesmo. Vote em mim no Prêmio Best. Se você já votou, se já deu aquela força lá pra gente, pega o celular de quem tiver do lado, da família, do parente, e vota no professor Mira também. Só tem mais uma vaga. Vou disputar, para eu poder lá disputar com a Natália, minha amiga querida do coração. Então, preciso muito do apoio de vocês, porque só tem uma vaga e só peso pesado, só gigante brigando por essa vaga. Mas eu confio na força de vocês, tá? Feito aqui o meu pedido, Boletim Focus projetando inflação de 4,9 no final do ano, e aí final de 2024, 3,9, e final de 2025 de 3,5 para próximo ali da meta. Já o Copom tem um cenário de referência aí de 5% em 2023, 3,5% em 2024 e 3,1% em 2025, tá? É, mais ou menos, mais ou menos. Por que que eu estou falando isso? Porque para eu explicar para vocês sobre quanto vai render o dinheiro de vocês, líquido e real, a gente tem que ter duas informações: imposto de renda, para saber quanto é o ganho líquido, né? Porque sobre o lucro dos investimentos que tem imposto de renda, eu tenho que descontar o imposto de renda. E o ganho real é o quanto vai valer o seu dinheiro lá na frente, se é que vai ter o mesmo valor que ele tinha antes. Então a gente tem que descontar a inflação. Como a gente está em setembro, se eu faço uma perspectiva para 12 meses, o certo é fazer uma projeção do quanto seria a Selic mês a mês e corrigir o valor mês a mês, e também a inflação mês a mês, mas isso ia dar muito trabalho, vai ficar uma hora inteira só para a gente desenhar esse cenário. Não é o meu objetivo, então, para a inflação, a gente pega mais ou menos, se é entre 5 e 3,5, sei lá, vamos botar 4,3, sei lá, se é entre 5 e 3,5, dá 1,5, dá 0,75 para cada lado, dá 4,25. Tá? Vamos fazer uma média ali, 4,25 a gente considera como inflação para 12 meses e mantém os 12,65 como rentabilidade para 12 meses, embora vocês saibam que não vai ser isso aí, porque a Selic ela vai caindo, então a rentabilidade que a gente calcular vai ser menor, tá? Já aceita que a renda fixa já está rendendo menos desde que começou os cortes e vai render cada vez menos com os próximos cortes da Selic. Ai, Mira, e agora o que eu faço com a reserva de emergência? Não faz nada. O importante da reserva de emergência é liquidez. E isso não muda, tá? Isso é imutável. Quando a Selic estava a 2%, eu falava a mesma coisa. Com a Selic a quase 14%, nada mudou. A liquidez é mais importante do que a rentabilidade. E aí você vai buscar rentabilidade nos outros ativos da sua carteira que não são a sua reserva de emergência, tá? Dito isso, vamos ver o que mais que tem aqui de importante. Que eu ver? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vale a pena tesouro direto, fio de tijolo, quanto rende 6.000? Ainda tá. O Edson falou, ainda tá ótimo, 12,75. Também acho que ainda está bem, bem alta. A renda fixa ainda está rendendo bastante, mas o que eu falei, vai render cada vez menos, mas ainda rende muita coisa, tá? Ainda temos um baita rendimento aí na renda fixa. Vamos dar uma olhada aqui. E uma coisa muito importante, tá? Não cometam o erro de comparar renda fixa com renda variável, porque elas têm uma diferença absurda, absurda, que impede, inclusive, a comparação de renda fixa com renda variável. Por quê? Porque a renda fixa tem vencimento. Renda variável não tem vencimento, tá? Renda variável é feita para todo sempre. A ideia é para toda a vida. A empresa ela não foi criada e foi para a Bolsa de Valores para acabar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Nem o fundo imobiliário. Um ou outro fundo imobiliário tem período específico, mas são coisas muito, muito, muito específicas, tá? E aí, quando ele é criado, já vai durar 10 anos, e aí depois devolve o dinheiro, vai devolvendo dinheiro para todo mundo, mas o normal da renda variável não tem vencimento. Então, você não faz sentido você comparar
um título de renda fixa que vence daqui a 2, 3, 5 anos, com um negócio que não vai vencer nunca, que vai te dar dinheiro para o resto da existência, da sua, dos seus herdeiros, para todo sempre. É o que a gente espera, né? Tem empresas na Bolsa com mais de 100 anos. Isso significa que ela já atingiu algumas gerações. Tá? Então, por isso que não cabe a comparação. Ah, quem rende mais? Como é que você vai comparar um negócio que é eterno com um negócio que vai render um pouquinho? Um pouco tempo, não um valor pequeno, tá? Então, esse é o grande erro, não cometa esse erro. Ah, Mira, então é melhor sempre investir em renda variável. Eu não falei isso de forma alguma. Eu estou dizendo que a renda fixa ela é importantíssima e você deve atrelar a renda fixa ao seu objetivo. Seu objetivo deve ter um prazo e o vencimento da renda fixa tem que casar com o prazo desse seu objetivo para que você não caia na verdade, não é não caia, você não se dê mal na marcação a mercado, que isso pode acontecer, você pode acabar perdendo dinheiro escolhendo por sei lá, um prazo de 3 anos, um título com vencimento em 5. E aí você vai resgatar no meio do caminho e você pode perder ou ganhar mais do que você esperava. Não é esse o objetivo de quem está investindo. Então, quando for investir em renda fixa, escolhe um prazo para meta, você tem que ter uma meta lá clara, escolher o prazo, escolha um título que tenha um vencimento ali para aquele prazo. Claro que pode variar um mês, 2, para lá ou para cá, não é problema. O problema são variar anos de diferença aí entre o vencimento e a sua meta, aí vai ficar ruim, né? Imagina que você vai casar daqui a 2 anos, você escolhe um título com vencimento em 5 anos. Você vai mudar, você vai deixar de casar em 2 para casar em 5, que você investiu o dinheiro todo lá. Não, né? Mas aí, de repente, você resgata no meio do caminho e aí vai receber menos dinheiro que você imaginava, não vai ter festa, né? Ou então a festa vai ter que ser meia boca, porque você resgatou muito menos dinheiro por conta da marcação a mercado, um monte de coisa. Não é isso que você quer, não é isso correto dentro de um planejamento. Beleza? Vamos dar só mais uma olhada aqui no que a gente tem de informação, o corte lá da taxa de juros. Uma outra informação importante, votaram pela redução todos os membros, então foi uma decisão unânime, não tem mais esse negócio de decisão dividida, o Campos Neto foi voto de... Não, todo mundo votou igual, todo mundo concordou que era meio ponto percentual, decisão unânime e tudo beleza, tá? Aqui embaixo, no final do comunicado, eles desenham um cenário. E por que eu tô... Eu não vou ficar aqui explicando todo os detalhes técnicos, que eu acho que não vale a pena. O negócio é como é que a gente faz para ganhar dinheiro com essas informações, isso é o mais legal. Mas o que eu quero só destacar é que o Copom vai fazendo projeções. Ninguém sabe como vai ser o futuro. Então, eles vão estimando, vão olhando. E aí, por exemplo, dentro da projeção de inflação, estão considerando que a tarifa de energia elétrica será verde em dezembro de 2023 e de 2024 e 2025. E que o câmbio também vai estar controlado ali. Então, eles têm algumas premissas com que eles trabalharam. Se isso tudo mudar muito, pode impactar a inflação e eles podem agir de forma diferente. Por isso que é aquilo que a gente falou, que eu falei, que você aprendeu nas aulas de física. Tudo mais constante. O que é tudo mais constante? Se as coisas continuarem dentro da expectativa, beleza, eles vão conseguir cortar os juros, tá? Dentro do que dá normalidade. A gente teve hoje também decisão de juros nos Estados Unidos. Isso impacta principalmente a Bolsa, que subiu no dia de hoje, tá? A gente teve um dia positivo aí na Bolsa, porém, estava subindo mais e deu uma arrefecida. Quer ver? Deixa eu botar aqui o Ibov para vocês verem o gráfico. Bolsa subiu hoje, mas ela foi lá em cima e depois caiu um pouco. Ficou mais ou menos na metade do caminho do movimento que ela tinha feito, tá? Ela chegou a subir bem mais, foi até aqui em cima, ó, mas depois fechou até aqui. Por que fechou até aqui? Porque a gente teve decisão de juros lá nos States, lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu lá? Não subiram juros. Aí você vai falar, caramba, muito bom. Sim, é bom, só que, da mesma maneira que eu estou mostrando o comunicado do Copom para vocês hoje, também tem as falas do Jeremy Powell,
que é o Serginho Grosman, parece o Serginho Grosman ele, lá, que é o presidente do Banco Central americano, e aí ele foi duro, dizendo que deve voltar a subir a taxa de juros esse ano, que o mercado de trabalho americano e a economia ainda estão muito fortes, ainda está crescendo muito forte, isso pressiona a inflação por lá, e é possível e provável que eles terão que apertar mais a taxa de juros para frear o crescimento econômico americano, que ainda está muito forte, gerando muito emprego e gerando inflação, e a inflação está muito acima da meta. Lá eles têm uma meta de 2%, a inflação está na casa dos 5%, e aí eles querem trazer para perto de 2%. Tá 5, acho que não, acho que está acima de 5. Tá, já começou a cair bastante, né? Chegou lá a 10, mas já caiu bastante, só que ainda está muito distante da meta. E aí ele teve um discurso mais duro para o mercado. Isso mostrou o quê? Essa isso mostrou uma preocupação do Banco Central americano, fez com que os investidores refletissem. O título de 2 anos, o Tesouro, lá é como se fosse o nosso Tesouro pré-fixado, é o título americano, do governo americano para 2 anos, subiu, e isso acabou fazendo as bolsas lá fora reduzirem seus ganhos, e a nossa bolsa também reduziu o nosso ganho. O que mostra o quê? Qual o cenário que a gente tem? Qual assimetria que a gente tem? Isso significa oportunidade. A taxa de juros no Brasil caindo em ritmo que o Banco Central entende que é adequado, tá? Para gerar contração econômica, uma taxa contracionista, que é uma taxa alta, mas isso também gera redução da inflação para trazer a inflação lá para perto de 3%, para perto da meta, ou assim, perto, não precisa ser exatamente a meta, porque a gente tem uma banda, né? Pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, mas para trazer. Então, a gente tem um cenário melhorando em Brasil com redução de taxa de juros, e o cenário nos Estados Unidos ainda não tão interessante, porque a gente não tem essa redução. Só que, quanto mais a taxa de juros do Brasil cai e a taxa americana fica de lado ou sobe um pouquinho, o mercado ainda fica reticente a olhar para a renda variável. Então, a gente não tem uma disparada de renda variável, embora os ativos brasileiros fiquem mais interessantes por conta dos juros. Só que quando a gente tiver sinalização de queda, vai ficar mais interessante lá nos Estados Unidos os investimentos em bolsa de valores, e aqui a nossa bolsa vai estar já já vai ter passado por um bom período de quedas, o que vai deixar claramente escancarada essa oportunidade. Então a gente tem uma assimetria. A gente ainda não tem o estouro da boiada vindo dos Estados Unidos, porque a taxa lá, eles já estão preocupados, e aqui a precificação dos nossos ativos está melhorando com o corte da Selic, tá? Expectativa cada vez maior de crescimento do PIB para o próximo ano. Então a gente tem uma assimetria. Ativos de bolsa com boas oportunidades, só que ainda não valorizados como deveriam, como poderiam, por conta ainda da taxa de juros americana. A gente tem um período excelente para investimento em bolsa por conta dessa assimetria. Ano que vem, a gente já não vai ter tantas excelentes oportunidades como a gente tem agora por conta dessa assimetria. Isso porque o Ibov já subiu, tá? Ibov está aqui, ó, fazendo seu caminho de alta, hoje um dia positivo, mas deixando fundos ascendentes, ou seja, caminhando para cima, olhando lá para o alvo dos 123 mil pontos. Esse aqui é o primeiro alvo aqui da alta do Ibov, nesse movimento aqui do Ibov, nessa tendência de alta, o primeiro alvo é 123 mil pontos, e aí depois 131 mil pontos é o próximo alvo, tá? Primeiro tem que romper aqui 123 mil para ir depois lá nos 131. Ah, Mira, você acha que vai nos 131? Galera, tá em 118, né? Se subir 10%, vai lá para perto de 130. 10%. E a gente tem outubro, novembro e dezembro. É menos de 3% ao mês, né? Subindo juros sobre juros, né? Retorno sobre retorno. Então,
não é nada de outro mundo, não. Chegar lá perto dos 130 mil pontos não é nenhuma heresia, não é nada de, olha, é como os 123 mil pontos, 118 para 123 mil pontos, 118.700, né? Não dá nem 5 mil pontos. É uma variação pequena para o Ibov, é bem possível. E ele está nessa trajetória de alta, porém, aos pouquinhos, justamente com freio de mão puxado nessa alta, por conta do quê? Que é esse freio de mão do Ibov? Juro americano, tá? O juro americano é que está segurando o crescimento aí, não só na Bolsa Brasileira, mas vamos pegar aqui o IVVB11, Bolsa Americana também, que caiu, o IVVB11, que é o ETF, ó, caiu por conta dessa fala mais dura. E aí o IVVB11, que é o ETF lá da Bolsa Americana, que já vem numa lenga-lenga de quase 2 anos, passou a devagarzinho querer subir aqui nessa melhora, nessa trajetória aí, nessa melhora na visão de velocidade alta de juros e um monte de coisa, está aqui brigando. Então, enquanto estiver brigando aqui, a gente vai ter esse acúmulo de oportunidade. Essa lenga-lenga do IVVB11, da Bolsa Americana, é o freio de mão puxado da alta da Bolsa. Vai, mas está indo mais lentamente do que poderia por conta do cenário americano. Quando a coisa melhorar lá fora em relação a risco para ativos de bolsa de valores, junto com melhora de cenário local, aí a gente tem um caminho de alta muito mais favorável, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que mais que vocês estão? Vocês estão pedindo os ativos, beleza? Quando rende 6 mil. Deixa eu mostrar aqui só o resultado. Vamos fazer as continhas e aí eu volto a falar dos ativos. Faço o giro do Mira, a gente analisa Bitcoin que subiu, hoje caiu, né? Mas tem subido nos últimos dias, como era de se esperado, até a média de 72 períodos, nada mudou, tá? Eu comprei QBTC lá na casa dos 8, 7 e pouco, e aí ele está subindo tudo dentro do esperado. Mas vamos botar aqui, ó, no Excel as continhas. Alguém falou aí em investir 6 mil. Quem que falou que investir 6 mil? Alguém falou aqui que ia investir 6 mil, eu não lembro. Alguém pediu. Investir 6 mil. Tá, vamos... Foi a Vitória. Vitória Luiza falou de 6 mil reais investidos. Selic meta 12,75. Deixa eu botar isso mais no centro da tela. Aqui, ó. Pronto, acho que fica melhor para a visualização de vocês, tá? Beleza. Valor investido 6 mil reais, Selic meta 12,75, nova Selic meta, Selic over ou CDI 0,10, ou seja, 12,65. Isso aqui é o que vai render o Tesouro Selic, um CDB 100% CDI, esse é o retorno que a gente espera. Prazo em anos, sei lá, vamos pensar para daqui a um ano, tá? IR para daqui a um ano, 22,5%. Qual a inflação? Vamos pensar em 4,25%, 4,25%. Embora eu falei para vocês que a inflação ela vai caindo, a Selic também vai caindo. Isso aqui é só uma ideia geral. Com certeza não vai ser esse valor, justamente porque a Selic vai cair bastante. A expectativa é de que ela termine o ano que vem, 2024, em 9%, tá? Mas aí teria que fazer um cenário de que na próxima reunião cai, aí na outra reunião cai, quantidade de dias úteis, a gente vai ficar horas trabalhando isso aqui para ter um valor fidedigno, mas não é essa a ideia, é só uma ideia geral de como como é que ficam os investimentos a partir de agora, tá? Quando eu pego meu dinheiro e eu invisto, então ele sai da minha conta para ficar lá no investimento. Então, segundo a matemática financeira, o desembolso ele é negativo. Quando o dinheiro volta para sua conta, ele é positivo. Por isso que eu botei um sinal de menos aqui nos 6 mil reais da nossa amiga Vitória. A taxa que vai render, considerando que seja 100% CDI, 12,65. Pelo prazo de um ano, é o que a gente tem. IR inflação é aqui. Beleza.
Botei aqui, ó, a fórmula do valor futuro no Excel, que é o VF, tá? Valor futuro. E aí ele me pede qual é a taxa? 12,65, ponto, vírgula, número de períodos. É um período só, que é um ano, ponto e vírgula. Pagamento, se vai ter pagamento mensal, não. Eu estou falando um único investimento colocado uma única vez que vai vencer daqui a um ano. Eu vou receber o valor de volta daqui a um ano. Então não tem pagamento, eu só repito o ponto e vírgula. O valor presente, o VP, quanto é? 6 mil, ponto e vírgula. E aí ele pergunta se é 0 ou 1, se é 0, que é final do período, ou 1, que é começo do período. Vai ser 0, porque o dinheiro fica investido e no final do período é que ele é remunerado, tá? O retorno não começa logo de cara, então por isso que é 0 e não 1, tá? E aí eu não quero me ater a essa explicação detalhada, um monte de coisa, porque não quero perturbar a cabeça de vocês. Quanto vai render? 12,65. Isso é o valor bruto lá na frente. Qual vai ser o retorno líquido disso aqui? O que é o retorno líquido? É o quanto eu vou ter de lucro. Então, o valor inicial, qual é? 6 mil. Não, vamos começar pelo valor final. O valor final é 6.759 menos os 6 mil reais, tá? Que eu tenho aqui. Deixa eu botar um sinal aqui só para não dar errado a conta. Então, eu vou pegar os 6.759 menos 6 mil reais iniciais. O meu lucro é R$ 759 reais. Sobre os R$ 759 reais, eu tenho que descontar o imposto de renda. Então, eu vou pegar esse valor vezes 22,5%, que é o valor que eu tenho para um ano. Imposto de renda na renda fixa para um ano, 22,5%. Logo, eu tenho R$ 759 reais menos 170. O meu valor líquido, o valor líquido, valor final líquido de R vai ser quando? O meu não, o da Vitória, né? O da Vitória vai ser os 6 mil lá mais o 588, tá? Vamos pegar esse aqui, eu vou botar um sinal de negativo para ele ficar positivo, tá? 6.588, esse é o valor que a Vitória receberia depois de um ano, tá? Então, com a nova Selic, depois de um ano, cai para 6.588. Esse é o valor líquido. O valor real é você pegar isso aqui, pega esse, multiplica pela inflação. Qual vai ser a inflação do período? R$ 280 reais. Então, o valor que você tem menos R$ 280 reais. O valor real líquido é esse. O poder de você vai ter na mão 6.588, mas isso vai corresponder depois de um ano a 6.308, tá? Então você sai de 6 mil para um poder de compra de 6.388, considerando um investimento 100% CDI, tá? 100% CDI. Vou botar aqui, ó, 12,65%. Ah, Mira, mas eu quero um investimento. Alguém perguntou aqui qual outra taxa vocês querem simular. Deixa eu ver aqui. Alguém falou de um outro. Edna perguntou o que é Selic Meta. Selic Meta é a Selic que o Copom decide. É a meta da taxa de juros. Essa é a Selic Meta. Não é a taxa de juros praticada nos investimentos, nem nos financiamentos. E isso aí o mercado trabalha com Selic over, tá? Claro que para financiamento o pessoal trabalha com a taxa muito maior. O Adriano perguntou: 100,2% CDI rende quanto? Vamos fazer a conta? Igual esse aqui vezes 1 mais
102,5%. Ah, não, não. Exagerei, exagerei. Isso aqui já é 102,5%. 12,97. Então, essa taxa de 12,65 vai para 12,97, 102,5%, tá? É só você pegar aqui também, ó, esse vezes 2,5%. Quanto é 12,5%? Vai dar o 0, que é o que acrescentou aqui, né? 0,31. 0,65, arredondando, vai para 12,97. É isso, tá? Aqui não tá o 96 porque dá um quebradinho, porque o 0,31 com 12,65 daria 12,96, só que aqui tem um quebrado. Se a gente aumentar aqui a quantidade de vírgulas de casa, aqui fica 296, arredondando, 12,97, tá, Adriano? E aí, com 12,97, melhora um pouquinho o retorno para 6,32. Isso é o 100%. É o que vai render o CDB 100% CDI, a Selic, é o resultado que a gente tem, tá? Deixa eu ver. Amanda, taxa de 230% de CDI, como algumas financeiras divulgam. O problema, Amanda, é que não é para um ano. Ninguém tem uma taxa de 230% do CDI para um período de um ano. Essas taxas é para o período de um mês. São investimentos apenas como marketing, e por isso que é por um mês ou 3 meses, por um valor máximo de R$ 500 ou R$ 5.000, é apenas um instrumento de marketing. Não é um investimento que a gente possa levar a sério, possa colocar toda a reserva de emergência, porque eles nem permitem isso, tá? Por isso que é uma taxa tão alta. Nossa, super taxa. Instrumento de marketing, tá? O que eles não gastam em marketing, eles gastam na taxa, remunerando mais. Pega a reverba de marketing e bota lá para remunerar mais. É assim que funciona, tá? Então a gente não pode nem considerar de fato que 230% do CDI é algo factível, porque não é só um instrumento, uma peça de marketing, tá? Se ela perguntou 15% para 120 dias, então a gente pode botar aqui 2 anos, e aí uma taxa, e aí eu vou botar aqui, taxa pré de 15%, tá? 2 anos, o IR cai para 20%, e a inflação, sei lá, vamos dizer que na média ela ficou em 4%. O valor futuro considerando, vamos botar aqui R$ 1.000, ficaria em R$ 1.300, 1.322, 322 é lucro, tira aqui o imposto de renda, dá 258, o valor líquido 1.258, o ganho real seria. Aí o ganho real aqui é diferente, tá? Porque como lá eu botei 2 anos, tem que projetar o desconto para a taxa, eu tenho que refazer isso aqui. E aí o ganho líquido vai ser menor, porque juros sobre juros, tá? E aí, vamos ver. Deixa eu só ver. Pô, a Elana está aqui. A taxa de 15% realmente está difícil de achar. Mas vamos projetar valor futuro. Na verdade, eu quero ver a taxa futura. Vai dar mais trabalho fazer isso aqui, tá? Mas tudo bem. A taxa é 4%, ponto e vírgula. Não, eu tenho que fazer a conta diferente. Galera, vai dar um pouquinho de trabalho para calcular isso aqui, tá? E aí eu não queria perder muito tempo, mas a ideia é porque aqui, se eu botar 8%, a inflação do período deu 8%. Não é exatamente o correto, tá? Porque são 2 anos, eu vou dobrar a inflação. Não é esse, não é esse o cálculo correto, mas já dá uma ideia do quanto você teria de desconto
por conta da inflação. Daí 1.157 de ganho líquido. A ideia é essa. O que é melhor? Isso aqui é uma coisa importante que vocês sempre perguntam. O que é melhor investir agora? Num pré-fixado ou num pós-fixado, alguma coisa indexada à inflação. Como a gente indexada ao CDI, um percentual do CDI, como a expectativa do Boletim Focus é a Selic caindo, o pré-fixado vai te garantir um valor fixo até o final do período, tá? Então, como a expectativa é de menor Selic, a Selic está hoje em 12,75. Ela deve ir novembro de 23 para 12,25. Dezembro de 23, ela vai para 11,75. É o que a gente espera, o que está lá no comunicado do Boletim Focus. E aí, depois ela continua caindo. Como a gente tem essa expectativa para, em dezembro de 24, Selic em 9%, é o que diz o Boletim Focus, não sou eu que estou dizendo, 9% da Selic, o que vai acontecer com a Selic? Caindo, caindo, caindo. Então, é melhor você travar uma taxa de 15% agora e continuar com esse 15% durante todo esse período de queda? Claro que sim. Claro que se acontecer uma catástrofe e a Selic tiver que voltar a subir e ficar acima dos 15%, você perderia dinheiro, tá? Ou se a inflação for acima de 15%, mas não existe assim, nada nem perto disso, ninguém que imagine esse cenário, tá? Então, não precisa nem ser 15%, 13% aqui já ficaria interessante, porque você está acima do que vai ser a Selic, beleza? 14% vai ser acima. Então, uma taxa prefixada, mas eu venho falando isso desde o ano passado, tá? Prefixamos taxas de 15%, 16% no começo desse ano, final do ano passado, várias oportunidades. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando, para a gente já falar dos ativos, falar de bolsa, oportunidade, dar uma geral aqui, tá? 120% do CDI vai ficar sempre acima da taxa atual? Como assim? De que taxa atual? Porque se cair muito, cair tipo para 9, não vai ficar. 20% de 9 dá 1,8. A gente está falando de 10,8 aí, uma conta grosseira, e vai ficar bem abaixo dos 12,75 que a gente tem hoje, tá? Então, depende muito dos cálculos da referência. Isso é o mais importante, depende da referência. O Rafael está fazendo uma pergunta interessante. Ainda é vantagem manter KNCR ou é melhor ir já se desfazendo? O que acontece com o KNCR? Ele é um fundo imobiliário, para quem não conhece, KNCR 11. Ele é um fundo imobiliário e a carteira dele está atrelada à CDI, ou seja, atrelada à Selic, atrelado a esse indicador. Nos períodos de queda de Selic, como aconteceu aqui, ó, a gente teve lá em 2021 um período de queda de Selic chegou a 2%. Qual a tendência para esse ativo? Ficar aquele no lenga-lenga, vai e volta, ele não tem uma tendência de derreter, mesmo quando a Selic cai, tá? Você precisa se desfazer dele? Não necessariamente, é um ativo de alta qualidade, mas não faz sentido esperar que a cotação suba, não faz sentido, graficamente, a gente está vendo historicamente, não tem essa expectativa, ele passa a subir quando a gente tem um movimento de alta de taxa de juros, e também não faz sentido esperar que o dividendo dele aumente ou fique igual, porque o dividendo dele tende a diminuir um pouquinho, já que a Selic está diminuindo. Mas por que a cota não vai cair? Porque quanto mais cai a taxa de juros, eu falei para vocês, não compara a renda fixa com renda variável, mas o mercado faz isso. E aí começa a migração da galera da renda fixa para a renda variável e sustenta o preço da cota sem cair muito, tá? Então, o que a gente deve ter no KNCR é um movimento aqui mais lateral nesse período de queda de juros.
Quando o juro voltar a subir, ele volta a subir, tá? Então ele tende a ser mais estável. Ah, Mira, não, mas eu quero um outro ativo que tende a valorizar, inclusive tende a pagar um aluguel maior. Aí você vai ter que ir para fundos de tijolo, tá? Porque os fundos de tijolo, eles pagam aluguel. E o reaquecimento da economia vai fazer com que, além de queda dos indicadores, gerarem uma melhor precificação dos ativos, então todo mundo vai aceitar pagar mais caro. É isso quando eu falo melhor precificação. Todo mundo vai aceitar pagar mais caro, todo mundo olhando, eu vou receber 1% ao mês de dividendo. Daqui a pouco, com a Selic a 12 e pouco, o pessoal ainda faz conta, 12 vezes 1 dá 12% ao ano, eu ainda estou ganhando 1% ao mês, faz aquelas contas grosseiras, mas daqui a pouco, quando a Selic estiver abaixo de 12, já o pessoal fala, 12 por cento em 12 meses, a Selic a 11% em 12 meses, pô, não dá mais 1% ao mês. Grosseiramente, na cabeça das pessoas, já vai falar, eu não vou conseguir mais ganhar 1% ao mês na renda fixa, então, quanto é que eu ganho na renda variável? O fundo imobiliário não está me pagando 1%, mas está pagando quase isso. Eu aceito, e aí quanto mais cai a Selic, menos as pessoas aceitam receber, está tudo bem, ou seja, vai aceitar pagar mais caro no preço da cota. Por isso que a gente vai ter esse movimento de valorização das cotas dos fundos de tijolo, porque esses tendem a aumentar os seus aluguéis, claro, os bons fundos, tá? Porque maior procura pelos imóveis, os inquilinos aceitando pagar mais caro, reaquecimento econômico, isso é o movimento que normalmente a gente tem com o ciclo de corte de taxa de juros, tá? No mundo inteiro, não é só aqui não. Então a gente tem, se a ideia é precificação melhor, ou seja, aumento das cotas e aumento do aluguel, aumento do dividendo, os fundos de tijolo estão num ciclo de valorização mais interessante. Beleza? Mas deixa eu falar aqui, Bob, eu já falei, vamos falar do dólar, dia de valorização aqui, o dólar subiu hoje. Por que o dólar subiu? Junto com essa queda da Bolsa Americana, esse discurso mais duro do presidente lá dos Estados, do presidente do Biden, não, do Serginho Grossman, o Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, tá? O Biden tá lá na ONU, tá lá, o pessoal tá lá, a Natália Arcuri tá lá na ONU, tá todo mundo lá, só os bambambãs. Presidente do Banco Central americano, esse discurso mais duro fez o dólar se apreciar, o dólar se valorizar. Mas se a gente olhar no gráfico, essa região aqui, ó, é uma região que normalmente, ó, ele, pelo menos há alguns meses, ele chega por aqui e ele tenta dar uma segurada. Então, para investimento em ativos voltados a dólar, estamos num ponto interessante, sim. Mesmo porque o Boletim Focus está projetando dólar lá perto de R$5, 4,95. Eu não lembro se o último foi 5 ou 4,95. Acho que voltou para 4,95, mas eu esqueci. É porque eu não tive a oportunidade. Minha mãe estava doente, não consegui fazer o giro essa semana e por isso não pude atualizar. Tive que levar minha mãe para o hospital ontem, mas ela está bem, já está medicada, tomando antibiótico, é só uma infecção. Mas ela estava com febre e tudo, e aí eu não consegui fazer o giro esses últimos 2 dias, porque eu estava com minha querida mãezinha, dona Joana, mas eu lembro que era 4,95 expectativa do dólar para o final do ano, então a gente está em 4,88, ainda está um pouco distante, e vamos acompanhar essa oscilação, tá? Petrobras, dia de alta aqui para Petrobras, né? Petrobras está pouco a pouco subindo, fechamento histórico para o papel, 34,29, preço histórico aí de fechamento, ela já tocou o 34,71, mas é o fechamento mais alto de sua história, corrigido a dividendos, splits e todos os eventos que ela teve aí ao longo do tempo. Vale também positiva, né? Na esteira da alta do minério, inclusive o Boletim Focus, a ata do Copom, eles falam sobre isso, crescimento de China, preço de commodities, isso pode pressionar a inflação, se as commodities subirem muito, isso pode acabar aumentando e criando inflação, aumentando a inflação, criando uma inflação de preços, né? Uma inflação, não a inflação de demanda, que é as pessoas consumindo mais porque o salário aumentou, isso é uma inflação de demanda. Mas você pode ter uma inflação de custos, né? A matéria-prima fica mais cara, de repente o crescimento chinês pode
impulsionar isso aí, e o Copom também está de olho nessa variável, né? É uma variável que é importante. Vale médias cruzadas para cima, né? Cruzou aqui, e Vale está naquele lenga-lenga de alta. Vamos ver, ó, ela tem um espaço aqui bem significativo. O primeiro movimento dela é fechar esse gap. Então, o primeiro alvo para Vale, região dos 72,29, tá? Vale caminhando aqui para o fechamento do gap, 72,29. E aí, depois, o próximo alvo aqui está na região dos 81, R$ 81 para Vale. YouTube 4, YouTube dia de alta aqui para YouTube, né? Mas ainda está andando de lado aqui, lenga-lenga, sem força, esperando aí uma definição, mas por enquanto sem um sinal. Para quem gosta do papel, que nem eu, quem está comprado, quem está entupido de YouTube, que nem eu, é legal, assim, está valorizando, está subindo. Eu não pretendo, por agora, comprar mais, então para mim está ótimo. Para quem gosta, queria comprar mais, é melhor que o preço caísse, né? Itaú, quando eu falo YouTube, é Itaúsa e YouTube, né? Que eu tenho as duas. Mas Itaúsa recuperou, passou para cima daqui da média e deixou para trás essa tendência de baixa. Tinha alvo no 8,87, mas isso agora ficou para trás e agora ela está andando de lado também, sentada ali na média de 72 períodos, sem uma direção definida. Banco do Brasil, a direção é de alta, mas está sem força, né? Freio de mão está puxado também, está pouco a pouco, tem alvo ali perto dos R$ 49, mas está com pouquíssima força, sem grande vontade. Bradesco, dia negativo para Bradesco, está aqui no lenga-lenga da queda. A gente está esperando o Bradesco nos R$ 14 para montar a operação aí com opções, de repente montar uma SIGA, uma compra de call, fazer alguma coisa para botar um dinheiro no bolso, mas ele está com dificuldade nessa queda, tá? Vamos ver o que faz aí Bradesco. Santander está mais interessante, embora tenha subido hoje. Nesse dia aqui foi bem mais interessante, dava até para montar uma operação, só que esse dia eu não consegui acompanhar o mercado ao longo do dia, senão eu tinha montado a operação, mas a gente está esperando o Santander SAMB 11, lá nos 25,73, tá? 25,73, vamos ver se vai até lá. As médias estão cruzadas para baixo, a tendência ainda é de baixa para Santander, tá? Mas tá interessante. Eu gosto de montar essas operações justamente nessa região do fundo, do gráfico, quando o ativo está acostumado a bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Se ele voltar um pedacinho, a gente bota uma grana no bolso. Como eu fiz isso em Vale e terminei semana passada a operação, Vale tem feito esse movimento. Aí eu montei a operação aqui, deu 1.650%, 1.630% de lucro na operação que eu fiz. Botei R$ 2.600, tirei R$ 42.000. Foi uma coisa assim. Eu fiz as contas com vocês semana passada. Por quê? Era uma região justamente de fundo. E aí Santander está se aproximando desse cenário, está ficando interessante. Devo montar alguma coisa assim que se configurar, tá? Bradesco também queria fazer, também tem essa mesma visão aqui, só que Bradesco precisa cair. Faz aí vocês, galera, dança da queda para ver se Bradesco cai, tá bom? Bitcoin está fazendo a mesma coisa, né? De repente, é porque eu não sei se tem opções do ETF de Bitcoin, porque aí a gente podia operar, fazer trade no ETF de Bitcoin, QBTC, por exemplo, QBTC 11. Eu vou olhar aqui se tem opções, seria interessante, tá? Bitcoin andando de lado, tocou aqui os $25.000 mais uma vez, 25.700 essa parte de cima, se segurando por aqui, voltou até a média de 72 períodos, que era normal. Na tendência de baixa, corrigir até a média de 72 períodos é normal. Isso não invalida essa tendência de baixa, tá? É só o que a gente espera. Vamos ver se ele vai ter força para passar para cima da média e voltar lá para a região dos $31.000. Eu acredito sim na alta do Bitcoin, mas eu acredito para o ano que vem, porque vai ter um evento na rede, o halving do Bitcoin, vai reduzir a capacidade de geração de novas moedas, a capacidade da rede lá. Isso acontece de tempos em tempos. Vai ficar cada vez mais difícil a geração de novas moedas. E a gente vai ter ano que vem
muito provavelmente corte de taxa de juros nos Estados Unidos, o que gera maior interesse por ativos de risco de renda variável lá nos Estados Unidos. Tanto que já tem um monte de gente querendo lançar ETF de Bitcoin, como a BlackRock, grandes gestoras, isso também aumenta a demanda pela moeda. Então, ano que vem, eu acredito numa alta do Bitcoin, baseado nesses eventos, mas por agora não vejo nada assim, caramba, nenhum motivo. Por isso que o que eu estou fazendo é acumular através de compra de ETF, tá? Acumular. Vamos até ver aqui se QBTC 11, se tem opções. Vamos ver aqui se tem opção de compra. Não tem. Nada, nada, nada. Podia ter, né? Para a gente tradear, mas fazer o quê? Deixa eu ver os ativos. A Crécio pediu Magalu. Vamos ver lá. MGLU3. Magalu que está com um gráfico bem melhor do que devia, embora esteja numa tendência de baixa, né? Está aqui, ó, rondando a região ali dos 2,52. Tem alvo nessa queda nos 2,03. Tem primeiro um alvo nos 2,19 e depois nos 2,03, né? Caindo até 2,19, depois 2,03, nesse movimento de baixa. A gente ainda tem um movimento, se olhar por aqui, um movimento um pouco mais lateral, tá? Quando a gente olha a via é um movimento um pouco mais de queda, né? Há 1, 2, 3, há 4 anos que via é chão, 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 tá? Já Magalu tem um gráfico menos pior, tá? Mas o varejo apanha muito. Ah, Mira, mas com a queda dos juros o varejo tende a melhorar? Tende a melhorar, sim. Só que o que acontece? As pessoas têm que sentirem maior disposição para o consumo, isso tem que virar de fato consumo, as empresas têm que ter maior lucro com o aumento da demanda, isso não é um fator imediato. E o mercado está muito reticente com os números das varejistas, esperando de fato que isso vire resultado. Por quê? Porque você tem a concorrência com as empresas chinesas, com um monte de coisa aí, então o cenário é desafiador para o varejo e por isso que o mercado não tem apostado tanto. Tá? Eu estou querendo montar até uma operação em Magalu, mas com capital protegido. Ganho limitado, mas com capital protegido. Se cair, não perde, e se subir, você ganha um valor X até um limite aí, ganha o que subir até o limite, mas sem risco de perda, que para montar numa região de fundo aqui é interessante, tá? Deixa eu ver aqui mais, tem mais pedidos aqui. Use Minas está barata. Use em 5. O barato e o caro é muito relativo, Flávia. Tá andando de lado já há bastante tempo. Tem alvo na queda aqui no 6,23, tá? O que eu espero é que ela caia até 6,23. Ah, tá barato? Eu espero que ela caia mais, tá? Quando chegar aqui nessa região de 6,23, aí, de repente, como ela já está se segurando aqui há bastante tempo, ela está querendo reverter a tendência de baixa para a tendência de... Na verdade, a tendência era de baixa, agora está na tendência lateral. Essa região de fundo é a região mais interessante, mas o alvo está ali na região dos 6,23, tá? E Sabesp privatiza. Sabesp, o Tarcísio queria jogar o raio privatizador. Eu tô falando isso porque eu vi uns memes, eu acho muito engraçado, né? Raio privatizador do Tarcísio, Porto Santos, Sabesp, ele querendo privatizar. Vai ou não? Isso é uma decisão muito política, né? É difícil de dizer o que vai acontecer com a política. É muito mais fácil você prever o futuro de uma empresa do que o futuro da política. Mas ele tem vontade. Só que isso já está no... O Dória já falava isso em privatização da Sabesp. Isso já está no preço, né? Porque o ativo vem subindo já há bastante tempo, desde 2021, vem subindo, muito impulsionado por esse movimento de privatização. Se a gente olhar Sanepar, por exemplo, o gráfico não tem essa retomada aí, subiu, ó, Sanepar. Recuperou, mas assim, caiu para caramba, andou de lado e recuperou um pedaço. Ainda tem muito chão para recuperar
Eu me entupi, a gente comprou bastante aqui durante esses 2 anos, né, e aí recuperando bastante aí Sanepar, diferente de Sabesp, justamente por conta dessa expectativa, então isso já está no preço, tá. Adriane, Agro 3, médias cruzadas para cima, Agro 3 que tem alvo no 3063. 3063 é alvo, seria interessante que ela corrigisse, mas ela deu só uma corrigidinha, seria melhor que corrigisse um pouco mais. Um pouco quanto? Vamos botar aqui um Fibonacci. Seria interessante que corrigisse aqui na região do 27,30, 26,60, alguma coisa por aqui, para depois voltar a subir, tá? Mas não está com muita disposição, não. De qualquer maneira, alvo dela é expectativa é que continue subindo com alvo no 3063. CEMIG 3. CEMIG está subindo, mas está devagarzinho, devagarzinho. De qualquer maneira, está aí querendo romper. Já fez máximo em 21,20. Está querendo romper esse topo aqui. Pouco a pouco, está indo. Está formando um triângulo de alta aí, CEMIG. Expectativa é que continue subindo. Não dá nem para a gente traçar um pivô ou um Fibonacci, porque ela não deixou nenhum desenho. Talvez projetar aqui o triângulo que está de 17 para 20 reais, que daria 23. Então, dos 20, daria mais uns 3 a 4. Então, seria aqui na casa dos 23 para 24 reais o alvo. Mais ou menos isso, CEMIG. Não está muito claro, mas, de qualquer maneira, é tendência de alta, tá? CEMIG 3. Semin 3 está andando de lado, né? Andando de lado, tem alvo aqui no 4,99, mas está aqui com dificuldade. Dificuldade. Essa é uma empresa que eu acredito sim no resultado dela. Eu já recomendei ela no passado e ela caiu e de boa, porque eu acredito que para 5, 10 anos ela tende a ter um retorno bem interessante de dividendos, de crescimento. É um case, se vocês estudarem a empresa, é um case interessante, mas mais para longo prazo mesmo, tá? De qualquer maneira, não está mais em tendência de baixa, entrou em tendência de baixa, reverteu para alta e agora em tendência lateral, alvo no 4,99, que é topo aqui dessa consolidação que ela se encontra, tá? Mas Semin é para longo prazo mesmo. Vale a pena comprar Rect. Rect não é o meu favorito, tá? E Rect não tem a mesma qualidade do que outros fundos. Por isso que ele está lá nas mínimas históricas, inclusive, agora não, mas bateu a mínima histórica lá, 45,07, mínima histórica do ativo, num mercado que a gente tem os vários fundos imobiliários andando muito bem. O mercado bate naquele que não tem um desempenho tão interessante ou não tem um portfólio tão interessante, e isso está no preço. Ele tende a se valorizar? Tende, com a queda Selic, sim. Mas ele é o ativo de melhor qualidade para a gente adquirir? Claro que não. Tem um vídeo no YouTube da Me Poupe, inclusive, se vocês quiserem ver, que é eu e Danilo Barbosa, meu amigo, meu sócio lá do Clube FI, a gente falando dos fundos que a gente mais gosta, fundos imobiliários para se aposentar, tá? São os fundos que a gente mais gosta, e aí eu falo apenas de qualidade, esquecendo o preço, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Raleon V. Quando podemos esperar uma subida do varejo? Eu acho que mais para o final do ano, eu acho que o varejo, final desse ano, começo do ano que vem, ele deve começar a capturar esses resultados, principalmente porque a gente tem Black Friday em novembro, isso pode ser um grande drive, dependendo do resultado dessa Black Friday. A gente tem Natal, final do ano, né? Movimento da economia, isso tudo pode ajudar as empresas de varejo. E lá para o final do ano, começo do ano que vem, é que a gente pode ter uma resposta melhor do varejo. Tá? Por isso que eu estou pensando em montar a operação em Magalu para 6 meses, para dar um tempo aí, dar um respiro. E aí eu vou vou mostrar no meu canal, no Giro do Mira. Beleza? Deixa eu ver. Ilana pediu PSSA 3, Porto Seguro.
Porto Seguro tá lá, passou para baixo da média, mas agora reverteu, volta a olhar lá para 29,70, né? 29,70 alvo aí para alta de Porto Seguro. Porto Seguro tem alvo lá 29,70. É o que a gente tem, é o que a gente espera para ela. Deixa eu já olhar a Caixa Seguridade, que vocês vão me perguntar também. Caixa Seguridade fazendo fechamento ali próximo do fechamento histórico e continua subindo, subindo, subindo. Agora fechou no 11,48, mas está ali olhando o 11,62. Expectativa para ela é subir, subir, subir. Já vamos comparar com BB Seguridade também, porque vocês estão me perguntando. Caixa Seguridade tem um gráfico que está lá, topo, né? O BB Seguridade ainda não, ainda um pouco distante, mas seguradoras, de uma maneira geral, subindo, tá? Subindo. Quando Caixa Seguridade estava no alto e BB Seguridade estava aqui embaixo, a troca era mais interessante. Agora não estou vendo assim grandes vantagens de trocar uma coisa pela outra, não, tá? Qual FII você indica, professor? Glauci? Depende, eu não sei para que você quer. Eu acho que tijolo tende a se valorizar mais. Você quer fundos mais resilientes, conservadores e de melhor qualidade? Os que eu mais gosto, eu falei lá no vídeo, tá no YouTube da Me Poupe, a LZR, HGLG, tem uma série de KNRI, tem uma série de fundos que eu gosto, mas não pensando em preço. Mesmo porque quanto mais qualidade você tem, tende a você ter menor desconto, o mercado paga mais caro pelo que é bom. É normal, você vai no shopping, putz, a loja de grife lá, daquela bolsa super cara, que eu já vi umas blogueiras falando na internet, que minha filha gosta, e aí falando, caramba, essa bolsa eu comprei, paguei 30 mil reais, está custando 35 usada. Então, artigos de luxo que se valorizam, o mercado paga mais caro pelo aquilo que é melhor, entendeu? Aquilo que tem um valor intrínseco lá maior. Então, é natural que você acabe pagando mais caro, mas quando caia muito menos, você nunca vai ter grandes oportunidades em ativos de mais qualidade. Por isso que não sei exatamente o que você gostaria, por isso que é difícil de dizer, qual fundo imobiliário? Não sei, entendeu? Então, é muito relativo, depende muito do que você quer, do objetivo, mas tem a carteira de R$ 50 em fundos imobiliários que eu e Danilo Barbosa vamos atualizar, tá? Provavelmente no final do mês, começo do mês que vem, vamos atualizar a carteira de R$ 50 em fundos imobiliários. Vai ter troca de fundo imobiliário na carteira, tá? Mas já é um pontapé inicial para quem quer botar o primeiro pezinho lá na Bolsa de Valores com fundos imobiliários. O Matheus está perguntando JSRE11. JSRE. JSRE tá lá, né? Tá lá, tá indo, tá indo. Já pouco a pouco retomando aqui a região. Eu recomendei quando ele estava aqui, ele caiu. Quase me xingaram porque ele caiu. E assim, isso aqui foi uma queda do mercado inteiro, né? Mas tudo bem. E aí ele voltou, recuperou. Quem comprou, quem continuou comprando por aqui, se deu bem, teve boa valorização. E aí agora ele está pouco a pouco retomando. O JSRE não é um fundo que a gente, que pelo menos eu tenho expectativa de aumento do dividendo, porque a vacância dele já está baixa, não tem grandes, os imóveis não são os melhores imóveis do mundo, é um fundo de lajes, só que o valor patrimonial dele está muito baixo. E isso sim pode fazer a cota valorizar. Esse é um fundo aqui que eu recomendei pensando na valorização da cota e não no aumento dos dividendos. A expectativa dele é que ele continue subindo, tá? Que ele continue subindo, subindo. Eu acredito que ele possa chegar aqui nos 93, 96 reais. Quer ver? Vou explicar para vocês por que eu tenho essa expectativa. Deixa eu só entrar aqui no Clube FI para... nem precisa entrar no Clube FI. Não, já entrei. JSRE11, embora seja gratuita essa informação básica, mas a gente olha aqui, o valor patrimonial dele é R$ 112. Ele está cotado a 79. Então, você tem um upside, uma valorização potencial de 30%, não, 40%. Porque se o PVP está em 0,7,
sobe mais aqui, 4 vezes 8, 32, é isso aí. Você tem aí 4 vezes 8, 40% de valorização potencial para essa cota. A vacância está baixa, está em 8%, já foi bem maior. Então, ele voltar aqui para 96, completamente factível. Inclusive, ele pode chegar a 112 se ele tivesse sendo negociado pelo valor patrimonial. Isso se o valor patrimonial dele não subir, porque a gente pode ter valorização, já está ocorrendo no valor patrimonial dos ativos. Então, o que eu acredito para o JSR é apenas valorização das cotas. Não acredito em grandes aumentos de dividendo, porque a vacância já está baixa. Beleza? Desde que eu recomendei a primeira vez, foi isso. Eu tenho na carteira, eu estou comprado nesse fundo, eu não lembro se eu comprei 100 ou 200 mil dele, esperando justamente esse movimento, tá? O Leandro está pedindo Taesa e Klabin, peraí, tá aí que eu estou querendo montar posição em Taesa também. Refazer minha posição, né? Taesa está lá devagar, médias ainda cruzadas para baixo, mas caiu até aqui, chegou na média de 72 períodos, onde ela já teve dificuldade no passado. Eu estou esperando Taesa lá no 33,60, mas ela está difícil de ir lá. Vamos ver o que ela faz. O normal seria esperar uma queda, né? Junto com a queda da inflação, do IGPM e um monte de coisa que pressiona os resultados da empresa, eles pressionam esses resultados, era de se esperar Taesa caindo aqui. Vamos ver se ela vai ficar de lado e as médias cruzam para cima, que aí ela reverteria essa tendência de baixa para alta. Por enquanto, eu continuo esperando ela em queda lá no 33,60, tá? KLBN 4, Klabin. Klabin de alta hoje para Klabin subiu bastante, 4,82. Klabin que tem alvo lá no 5,49. 5,49 é alvo para Klabin, KLBN, que está na carteira de R$50 de ações, Klabin. Expectativa é que ela continue subindo com alvo lá no 5,49, tá? E BBAS, Leonardo, eu já falei, tá? Tem espaço para Pão de Açúcar PECAR 3 subir? Graficamente, ela está em claríssima tendência de baixa. Só que esse gráfico aqui, ele está distorcido porque houve um spin-off, houve uma separação. Não foi um split das ações, foi um spin-off. Uma empresa que estava dentro da Pecar saiu, a Êxito saiu e virou uma BDR para a galera. Então, o valor foi tirado. Só que o mercado não gostou muito disso aí, jogou lá para baixo. É uma questão de fazer contas para ver se o que sobrou vale tão pouco. Mas, graficamente, a gente ainda tem uma tendência de baixa para ela. E aí é difícil de esperar alguma coisa. Por hora, não faria nada. Eu acho melhor fazer o valuation, olhar, reanalisar os números, porque por mais que possa estar barato, ainda pode cair mais. Que foi o que aconteceu com o CRF, né? Carrefour, foi recomendação minha aqui nos R$12, e ela caiu ainda mais. E quanto mais ela cai, ela está se aproximando dos 8,75, mais interessante fica. Mas isso aqui é para 2 anos, a expectativa é para 2 anos. Ela tem alvo lá na região dos 25, 27. A gente acha que é um valor bem interessante, tá? Nesse valor de 8,75 fica ainda mais interessante. Deixa eu ver o que mais. SAD 11, Lucas. SAD 11 é igual KNCR, VGIR. Carteira deles é CDI. Se a carteira é CDI, o que a gente espera é que eles andem de lado, tá? Ó, ele está subindo aqui já há bastante tempo, mas o que a gente espera é que eles andem de lado, que foi o que aconteceu ali, ó, 2020 e 2021, ele fez esse movimento mais lenga-lenga, acelerou quando a Selic subiu. Então, VGIR, KNCR, SAD 11, não espero grandes valorizações deles nesse ciclo de corte de taxa de juros. Beleza? Galera, mais uma hora de giro com live, corte de Selic, um monte de coisas. Amanhã tem mais Giro do Mira.
Deixe nos comentários os ativos que vocês querem para amanhã, para eu poder fazer o giro. Sempre no canal Professor Miro, então se inscreve e curte lá. Sexta-feira tem giro no meu YouTube, no YouTube da Me Poupe, para todo mundo. Sexta-feira também. Sexta-feira vou ver se eu trago Alexandre Cabral, que é professor lá no MBA, para a gente falar dessa ata do Copom e dos ativos de uma maneira geral. Cabral que está dando aula agora, por isso não pôde participar dessa live da Selic, tá bom? Beijos, abraços e até amanhã. Estamos juntos.